Ei, você é líder religioso? Eu também sou, então chega aqui, vamos conversar um pouco. Meu nome é Gilberto Messias e você está na série O Custo do Cuidar. Uma série que já chegou ao seu episódio de número 25. Então você já está acompanhando e sabe do que se trata. Caso você chegou aqui agora e não sabe do que estamos falando, minha sugestão para você é vá até o dia 1º de março e venha acompanhando os vídeos que foram postados de lá para cá e você vai entender sobre o que estamos falando aqui nessa série. Já falamos aqui sobre saúde física, saúde espiritual, saúde familiar. E agora, na reta final desses 31 dias, estamos falando sobre saúde emocional. Já falamos sobre depressão, já falamos sobre a importância da psicoterapia. Mas hoje, no episódio número 25, eu quero falar com você sobre ansiedade. Com certeza, de todas as questões emocionais que enfrentamos hoje em dia, uma das que a Bíblia mais se refere é sobre a ansiedade. Você vai encontrar Jesus falando sobre a ansiedade lá no Sermão do Monte, quando ele diz assim: não andeis ansiosos, olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. E ele ressalta a importância de confiar em Deus. E ele conclui, esse pensamento com aquele famoso verso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero me dirigir a você, líder religioso. Você tem lidado com essa questão da ansiedade com muita frequência? Alguém, certa vez, falando sobre ansiedade, estresse e depressão, disse o seguinte: depressão é preocupação excessiva com coisas que aconteceram no passado. Estresse é preocupação excessiva com as coisas que acontecem no presente. E ansiedade é preocupação excessiva com as coisas que ainda irão acontecer no futuro. Falando sobre isso, o livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 25, diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Falando sobre isso, Charles Spurgeon, famoso pregador, disse certa vez: a ansiedade não vai esvaziar o problema de amanhã, só vai tirar a paz de hoje. Olha que pensamento poderoso. E ainda lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo fala: deixe cada dia o seu próprio mal. Ou seja, devemos lidar com as demandas de hoje e amanhã lidar com as demandas de amanhã. Porém, eu preciso dizer que sobre ansiedade, todos nós temos um pouco de ansiedade, pelo menos. Aquela coisa de antes do primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de aula, aquela coisa que você fica ansioso. Nós, líderes religiosos, muitas vezes, quando vamos pregar para uma congregação nova, uma comunidade nova, ou para um grande auditório, dá aquele friozinho na barriga. Isso é normal, é considerado normal. O problema da ansiedade é quando ele deixa de ser normal e ele nos impede de avançar, ele nos impede de seguir, ele nos impede de prosperar em todas as áreas da nossa vida. E para esse tipo de caso, claro, precisamos de ajuda profissional. Você conhece algum líder religioso, ou talvez você, líder religioso que nos ouve, você tem sofrido demasiadamente com ansiedade? Então você deve buscar ajuda. Você precisa de alguém que possa lhe orientar, alguém que possa lhe dar um suporte, para que você possa controlar os níveis de ansiedade na sua vida, para que isso não te impeça de realizar o trabalho como deve ser realizado. Certa vez eu ouvi de uma amiga advogada, uma pessoa brilhante, que ela fez a prova da ordem por 3 vezes. E não sei se você sabe, mas a prova da ordem ela é feita com 2 provas, Os testes ali para que você possa ser considerado um advogado são 2 provas. E essa minha amiga, ela fazia a primeira prova, mas ela não tinha coragem de olhar o resultado, pois na cabeça dela, ela havia reprovado. Então ela simplesmente desistia e não fazia a segunda prova. Isso ocorreu no 1º ano, isso ocorreu no 2º ano, quando ela então comentou com um dos seus amigos sobre isso, e esse amigo a encorajou a tentar pela 3ª vez, fazer a prova e ir olhar o resultado. Mas ela dizia: não, mas eu pelo meu gabarito ali, eu já cheguei à conclusão de que eu reprovei. E ele disse: não, você precisa olhar o resultado que é oferecido no site. E no 3º ano, quando ela então observa, ela descobre que ela havia passado. E eu não sei como exatamente, mas esse amigo descobriu que as duas tentativas anteriores que ela havia feito, ela também havia passado.
Porém, a ansiedade dela foi tão grande que a impediu de ir lá no site e olhar o resultado para saber se havia passado ou não. A ansiedade traz para o dia de hoje uma preocupação do amanhã. Então nós precisamos controlar os níveis de ansiedade para que a gente possa lidar com as demandas de hoje, deixando as demandas de amanhã para amanhã. E muitas vezes nós antecipamos o problema do amanhã, mas não conseguimos resolvê-lo. E por essa razão sofremos hoje e vamos também sofrer amanhã. Portanto, querido líder religioso, se você sofre demasiadamente com ansiedade e ela tem atrapalhado o seu ministério, busque ajuda. Não sofra calado, não sofra sozinho. Procure alguém que possa te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e envie esse vídeo para algum líder religioso que você conhece e que sabe que precisa desse conteúdo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.